Então, boa noite a todos. Vou começar então a aula de bioestatística com vocês. Aqui, vamos lá. Então, essa aula introdutória de bioestatística, eu vou falar aqui de algumas definições que são importantes para nós entendermos, né, o que é a bioestatística, o que ela vai estudar. Então, a estatística é a parte da matemática que vai fornecer métodos específicos, né, para coleta, para organização, descrição, análise e interpretação de dados. Então, é a parte da matemática aí, né, que vai ser utilizada para interpretação de dados a partir de coleta, né? Você faz uma coleta inicial de dados que você está estudando. Então, por exemplo, você vai a campo para estudar, por exemplo, valores de pressão arterial. Pressão arterial nos habitantes de uma cidade, por exemplo. Então, você vai fazer o quê? A checagem dessa pressão arterial e vai coletando os valores, coletando os dados, né? Esses dados depois poderão ser organizados em tabelas, em gráficos, em séries, descritos e interpretados, tá? Para utilização, né, na tomada de decisões ou dentro de um estudo científico. Então, é uma ferramenta imprescindível a estatística, não só para a área de exatas, né, porque já faz parte da matemática, mas também para várias profissões, tanto da saúde quanto da área de humanas, tá? Já a bioestatística, o termo bio se refere a biológico, a parte da biologia, né? Então, vai ser a aplicação da estatística nos modelos biológicos e médicos, sendo essencial ao planejamento e coleta, avaliação e interpretação dos dados obtidos em pesquisas dessa área, da área médica, né? Da área biológica, da área de saúde, certo? A estatística, classicamente, ela se divide em estatística descritiva, o nome já diz, né? É a parte que vai descrever os dados que são coletados e organizados, né? Através de cálculos de coeficientes. É o que nós vamos ver aqui, né? Média, moda, mediana, desvio padrão, etc. E temos a estatística indutiva ou inferencial, que é a parte que envolve a análise e a interpretação dos dados. Sempre está associada essa parte com a probabilidade, a teoria das probabilidades e com uma margem de incerteza, tá? Mas nós vamos focar aqui o nosso estudo na parte descritiva, até porque, né, pela ementa da disciplina, a gente acaba vendo um pouco de matemática e um pouco de estatística, né? População. População é o conjunto de entes portadores de pelo menos uma característica em comum. Conjunto de elementos, né? Então, a população seria o conjunto de todos os elementos que têm uma característica em comum ao seu estudo. Por exemplo, os habitantes da cidade onde você vai aferir a pressão arterial, né? Então, todo mundo ali daquela cidade, né? Ou então você escolhe uma faixa etária, né? Sei lá, de somente os adultos, né? A partir de 18 anos até, sei lá, até 80 anos, você cria uma população, né? São todos habitantes daquela faixa etária que nós no caso vamos analisar a pressão arterial. E a amostra seria o quê? O subconjunto finito dessa população. Então, vamos supor que você tem lá 10.000 pessoas que você computou os dados de pressão arterial e você vai pegar uma amostra de 1.000 pessoas, tá? Que vai representar esta população. A amostragem. A amostragem é o processo de colher amostras. Essa coleta é o ponto de partida de todo o estudo estatístico. Tudo começa pela coleta de amostras. E nós temos 3 tipos de amostragem. A amostragem casual ou aleatória simples, que é baseada em um sorteio lotérico. É como se você numerasse a população lá, de 1 a 10, de 1 a 100, de 1 a 1.000, por exemplo.
e sorteasse ali X números, tá? Isso é bem aleatório. É como se pegasse um saquinho cheio de papel lá, numerado, né? Agitasse lá e pegasse X números, aleatoriamente. Já a amostragem proporcional estratificada é quando você considera a existência de estratos. Estratos, gente, seriam subpopulações, tá? Que são divididos por ter comportamentos distintos. E aí você faz uma proporção nesta amostragem. Como assim? Exemplo. Vamos supor que você vai fazer um estudo estatístico em 90 pacientes. 50 são mulheres e 40 são homens. Queremos uma amostra de 10% dessa população. Quanto que é 10% de 90? A gente sabe que calculando 10% de 90 vai dar 9, certo? E aí, nós vamos ter, então, 9 pacientes retirados dessa amostra. Só que essa amostra, ela tem uma diferença no sexo. Ela está dividida no sexo. 50 mulheres e 40 homens. Então, como que nós vamos fazer para retirar estes elementos? Nós vamos calcular 10% de 50 mulheres, isso vai dar 5, e 10% de 40 homens, isso vai dar 4. Daí nós vamos escolher, então, 5 mulheres e 4 homens, aleatoriamente, né? Então, nós vamos ter aí, então, no caso, 9 pacientes, tá? E a amostragem sistemática é quando a amostragem é feita através de um sistema. Sistemática vem de sistema. É um sistema que já é fixado ali, pode ser aplicado, né? Desde que a população esteja em ordem. Então, se tem lá por exemplo, você tem lá vários elementos, né? Igual o exemplo que está aí. Em uma linha de produção, a cada 10 itens fabricados, vamos retirar um para fazer uma inspeção. Tem-se aí uma amostra de 10% da população. Então, a cada 10 itens, você pega lá o 10º, por exemplo, daquela ordem, né? Mas todos esses itens estão numerados numa ordem. Então, item 1, item 2, item 3. Então, de 10 em 10, você pega um item para ser avaliado. Então, é uma amostragem sistemática. Ok? Pessoal, até aqui está entendido sobre o que é população, amostra, amostragem? Tá tranquilo? Sim. Mais alguém fala sim? Ou alguém fala não? Que aí eu paro e explico de novo. Qualquer coisa. Por enquanto é só mesmo o que é, tá? Então eu vou continuar. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Variáveis aleatórias. Classificar uma variável vai ser importante para vocês com relação a estudo estatístico. Variável é o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. Alguém entrou aí, né, gente? Com o áudio aberto? Quem foi? Por favor, desliga. Cheguei a tomar um susto aqui. Variável, conjunto de resultados possíveis de um fenômeno. As variáveis aleatórias dentro da estatística, elas podem ser qualitativas. Quando eu falo de qualitativas, eu falo de qualidade, eu falo de atributo, de característica, tá? Então, sexo, masculino e feminino. Cor, né? A gente pode ter várias cores também. Amarelo, vermelho, laranja, né? Se for, né, cores de produtos, por exemplo, cores de comprimidos, né? Então a gente pode ter aí várias características expressas, né? Não são números. Então, quando você tem dados que não são numéricos, você tem uma variável qualitativa, tá? Ela pode ser nominal ou ordinal. Qual que é a diferença? Nominal vem de nome, é um simples nome. Ordinal é quando esses nomes representam uma ordem, uma classificação, uma hierarquia, tá? Igual, por exemplo, assim, grau de instrução de funcionários de uma empresa. Você pode ter funcionário de ensino fundamental,
funcionário de ensino médio e de ensino superior. Então, aí você tem uma ordem, tá? A variável também pode ser quantitativa. Quantitativa vem de quantidade. Então, sempre vai ser expresso por números, tá? Valores numéricos. Pode ser discreta ou contínua. Discreta é quando você consegue enumerar, contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Contínua é quando você tem valores que podem fazer parte de um intervalo muito grande de possibilidades. Então, você tem lá, por exemplo, altura de uma pessoa, né? 1,63 m, 1,78 m, 1,79 m. Então, você tem aí vários possíveis resultados dentro de um intervalo, né, de valores, dentro de uma faixa de valores, né? E são números geralmente quebrados também. E você realiza, nesse caso, medições, tá? Para essa variável. Bem, aqui tem um exemplo nessa tabela aqui de variáveis e o tipo de variável. Por exemplo, vamos considerar aqui peças produzidas por uma indústria. Estado da peça, perfeita ou defeituosa? Gente, se o estado é perfeito ou defeituoso, eu estou apenas me referindo à qualidade da peça. Então, é uma variável qualitativa nominal, ok? Não me refiro aqui à quantidade. Já a qualidade, primeira categoria, segunda categoria ou uma peça de terceira categoria. Aí já estou me referindo a uma ordem. Você tem peças bem ruinzinhas, né? Mesmo que são perfeitas, mas elas são meio ruinzinhas, meio vagabundas, vamos colocar assim. Você tem peças intermediárias em qualidade e você tem peças de primeira qualidade, que são as melhores, as mais caras. Então, você tem uma variável aí, essa qualidade da peça é uma variável qualitativa ordinal, ok? Número de peças defeituosas. Então, vamos supor que na linha de produção 10 peças foram defeituosas. Esse 10 é um número e, portanto, é uma quantidade. Então, a variável é quantitativa discreta. E o diâmetro das peças? 2,5 centímetros, 2,73 centímetros. Então, é quantitativa contínua. Por quê? Esses valores, eles podem variar bastante aí dentro de um intervalo possível de medida, né? E geralmente você mede, você tem que medir ali o diâmetro, né? Então, daí você tem uma grande variedade de resultado, tá? Daí é contínuo. Certo, gente, até aqui, com as variáveis aleatórias? Vamos classificar, então, aqui as variáveis. Tem um exercício na apostila de vocês. Vou até parar aqui para perguntar quem fez. Vocês fizeram aqui, gente, as questões? Sim. Mais alguém fez sim? Aí, classificação de variáveis, vocês fizeram? Responderam lá? Ou teve alguém que não nem viu? Tá lá na apostila de vocês, tá, gente? Antes da lista 3, não é a lista 3 ainda, tá? São só as questões que estão lá. Tem gente que nem viu, né? Pois é. Tem que prestar atenção, gente. Lá, toda semana eu passo para vocês as tarefas. E tem que seguir o que está lá nos objetivos, tá? A gente sempre faz lá uma sequência de estudo, né? Dá trabalho para fazer também, viu, gente? Para passar para vocês de uma forma que vocês possam entender e fazer, tá? Mas vamos lá. Estão mais quietos hoje também, né? Vamos lá. Classifique as variáveis. Classifique as variáveis aleatórias abaixo em qualitativas, nominais ou ordinais, ou quantitativas, contínuas ou discretas. Bem, primeiro item, população, alunos de uma escola, variável, cor dos cabelos. A variável cor dos cabelos vai ser de que tipo, gente? Alguém responde?
Podem abrir o áudio aí, alguém, para responder. Eu coloquei contínua. Ó, cor dos cabelos. A cor é um número. Qualitativa. Ó, a cor é um número ou uma qualidade, uma característica? Uma qualidade. Eu Então, acho que é qualitativa. Então, cor dos cabelos vai ser qualitativa, nominal ou ordinal? E aí, gente? Ordinal, professor? Cor dos cabelos. Eu acho que é nominal. É só nominal. Não tem uma ordem aqui de qual cabelo é melhor ou pior, né, do que o outro. Não tem uma diferenciação aqui na questão da cor, tá? Então é loiro, é moreno, é cabelo preto, cabelo castanho, entendeu? É só a cor do cabelo. Então é qualitativa nominal. Escrevam aí. Qualitativa nominal. Espero que vocês tenham entendido, tá? Essa parte de variável. Inclusive tá na. Inclusive eu peço. Tem na lista 3 o exercício. E também, se não me engano, tem na avaliação. Bem, item 2, população, casais residentes em uma cidade. Variável, número de filhos. E o número de filhos vai ser o quê? Quantitativa. Quantitativa, discreta ou contínua? Discreta? Não sei. Discreta porque é apenas o número de filhos. E isso você conta. Você pode ter um filho, 2 filhos, 3 filhos. Você não pode ter 2 filhos e meio, por exemplo, né? E nem um filho e meio. Ou é um ou é 2. Então, é um número, é uma forma de você contar, né? Você conta, são números exatos. Então, o número de filhos é quantitativa, variável quantitativa discreta, tá? Discreta. Item 3, população. As jogadas de um dado. Variável, o ponto obtido em cada jogada. Você pode ter 1 ponto, 2 pontos, até 6 pontos, né? Essa variável vai ser o quê? É quantitativa. Discreta. Contínua. Quantitativa. Contínua. Ó, pontos obtidos em cada jogada. Você tem pontos definidos. Discreta, eu acho. Você Discreta, tem não? pontos definidos. Não pode ser meio. Tipo assim, Isso. 6,5. Aí tá. não sei. Exatamente, são valores fixos e definidos, exatos, né? É 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, isso. E você faz uma contagem. Você faz uma contagem. Então, é quantitativa discreta. Agora vamos ver o item 4. População. Peças produzidas por certa máquina. Variável, diâmetro externo em milímetros. Já o diâmetro vai ser o quê? Diâmetro é uma qualitativa? Ó, diâmetro externo em Quantitativa, milímetros. contínua, eu acho. Primeira coisa, você vai colocar como resultado uma característica ou um número desse diâmetro? O número. O número. Então, se é número, você sabe que é quantitativa. E é contínua, porque tem número quebrado. E é contínuo porque você faz uma medição e pode ter valores quebrados, não inteiros, exatamente. Você pode ter lá uma peça de 2,4 milímetros, uma peça de 3,08 milímetros, você pode ter 2 casas, né, de precisão ou uma casa de precisão, aí tudo vai depender do seu estudo, tá? Então, é variável quantitativa contínua, tudo bem? Certo? Próximo. População, dados de uma estação meteorológica de uma cidade. Variável, precipitação pluviométrica durante o ano.
A precipitação pluviométrica seria a quantidade de chuvas que caem, né, em milímetros, que é a medição, né? E aí, gente? Essa Quantitativa contínua. Quantitativa contínua. Quantitativa contínua. Você pode ter também valores, você pode ter vários valores dentro de uma faixa possível, né? Você pode ter lá, sei lá, vamos chutar aqui, 1.504,8 milímetros, 1.505,7 milímetros um ano, etc. 6. População. Dados da Bolsa de Valores de São Paulo e Bovespa. Variável. Número de ações negociadas. Número de ações negociadas. O que vocês acham? Discreto? Quantitativa, discreta. Isso aí, que é só o número, né? É uma ação, 10 ações, 20 ações, etc. Né? Então, é quantitativa, discreta. 7. População, funcionários de uma empresa. Variável, salários mensais. E os salários? Quantitativa contínua. Quantitativa contínua, porque você tem uma grande variação de salário. Você pode ter lá alguém recebendo lá 1.690, 1.690 reais e 40 centavos, outro que pode ganhar 2.000 reais, outro que vai ganhar 2.499 reais. Então, tem uma variação muito grande. E população, funcionários de um hospital público, variável, nível de escolaridade. Contínua? Qualitativo. Eu até já comentei. É quali ou quanti? Quali. Qualitativo. Por quê? Você vai avaliar uma característica, nível de escolaridade. Então, não é um número aqui. É só se a pessoa tem o ensino fundamental, o ensino médio, ensino superior, pós-graduação. Então, o nível de escolaridade é qualitativo o quê? Restrita. Porque não tem como a pessoa ser meio formada ou 0,5 formada. Não, mas aqui no caso, como é qualidade, a classificação é qualitativa nominal ou ordinal. Você confundiu aí, não? Nominal. Não engano? Nominal, eu acho. Qualitativa nominal ou ordinal? Nominal. Eu acho que é nominal. Eu acho que é ordinal, não sei. O nível de escolaridade, gente, ele tem uma ordem, não tem? Você tem lá primeiramente ensino fundamental, ou depois ensino médio, depois ensino superior. Então tem uma escadinha, tem uma hierarquia, uma ordem. Então é qualitativa ordinal, tá? Ordinal. Por exemplo, se fosse, por exemplo, só o sexo dos funcionários, aí é nominal, porque masculino e feminino não tem diferença, né, de nível, né? No caso, tá? Então é só questão mesmo de interpretação, tá? Aí. Então essa foi a questão de variáveis. Deu para entender mais um pouco sobre variáveis, gente? Deu, mas claro? dá para entender mais. Depois vocês vão responder lá a lista 3, que eu acho que eu coloquei no portal. Se eu não coloquei, vou colocar ainda. Vou colocar ainda. Colocou. Coloquei, né? A lista 3 tem uma questão lá de variável. Bem, vamos para o próximo item aqui, tabela, séries e gráficos. O que é uma tabela? É uma pequena tábua ou quadro composto de linhas e colunas, né? Todo mundo já viu, cansou de ver tabela, né? Desde os primórdios aí, quando você fazia uma tabela na escola, enfim. Você vai ter sempre um conjunto de observações, onde você vai resumir em linhas e colunas. Você tem uma série estatística. A série estatística é toda a tabela que apresenta a distribuição de um conjunto de dados em função da época, que é o ano, o tempo, né? O local, que seria um espaço geográfico, ou de alguma espécie, que seria uma categoria.
Então, por exemplo, aqui, ó, vamos observar essa primeira tabela que está aqui. Essa série, por exemplo, você tem lá preços médios em São Paulo de frango, de 2003 até 2008, ó. Preço médio está variando em reais, conforme está variando o quê? O ano, ó. Então, aqui nós temos uma série o quê? Histórica. Por quê? Porque é uma série, é uma tabela, onde você tem dados em função do ano. Os anos aqui estão mudando, né? Você tem uma variação aqui do tempo, ok? Do tempo. Aqui está avaliando só uma característica, né? No caso aqui, são os preços do frango. Só que eles estão mudando de acordo com o ano. Então, é uma série histórica, tá? Já uma série geográfica é quando você tem o quê? Distinção por regiões. Pode ser cidade, pode ser estados de um país, pode ser países, pode ser continente. Então, por exemplo, duração média dos estudos superiores no ano de 1994. Então, aqui ele fixou o ano, mas ele variou o quê? A região, ó, o país. Então, na Itália, fez o estudo em 1994, fez o estudo na Itália, e lá a média dos estudos é de 7 anos e meio. Na Alemanha, de 7 anos, e assim por diante. Então, aqui você tem o quê? Uma variação de acordo com o país, com a região. Então, aqui a minha série, ela é classificada como série geográfica, ok? E temos uma série específica. A série específica, gente, ela é definida por espécies ou categorias, tá? Então, aqui, ó, rebanhos brasileiros, qual é o efetivo dos estabelecimentos agropecuários no ano de 2006. Então, o ano aqui, ele é um ano só, 2006. E você tem aqui quantidades de acordo com as espécies, ó. Bovinos, bubalinos, aves, suínos, ovinos e caprinos. Quantos milhões aqui de cabeças, né? Então, você tem aqui a quantidade de acordo com a espécie. Então, aqui é uma série específica. Então, essa classificação é importante vocês saberem diferenciar, tá? E nós podemos ter ainda séries conjugadas, séries misturadas. Como, por exemplo, aqui nós temos uma série geográfica e histórica ao mesmo tempo. Por quê? Por quê? Vamos ver. Aqui nós temos os terminais telefônicos em serviço. Entre 1991 e 1993, ó, nós temos aqui o ano está variando, a época está variando e a região também está o quê? Variando. Você tem aqui região norte com a quantidade X, região nordeste com a quantidade Y e assim por diante. Então, variou a época e variou a região, então é uma série geográfica histórica ou histórica geográfica. E é uma série conjugada. Tá? Vamos classificar aqui então agora as séries. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. O que vocês me dizem dessa primeira série, aqui a série letra A, ó. Produção de borracha natural, 1991, 92 e 93 em toneladas. Essa série aqui é de que tipo, gente? Alguém responde? Essa série aqui, ó. Histórica? Histórica, porque ela está variando conforme o tempo, né? Conforme a época. O ano está variando. Ok? Essa é a informação que eu tenho da borracha por ano, né? Agora vamos para o item B. Avicultura brasileira no ano de 1992. O ano aqui está fixado, ó. Ele não varia. O que vai variar são as espécies, ó. Galinha, galos, codornas, em cabeças. Então aqui você tem uma série o quê?
Qual série? Específica. Específica, porque está variando conforme categorias, né? Categorias de espécies de animais aqui, né? Então tá. C. Vacinação contra poliomielite. Poliomielite, tá? No ano de 1993. Aqui você tem o ano, né? O ano fixado, 1993, e tem aqui por região: Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Geográfica. Série geográfica. Você está definindo, né, você está diferenciando a quantidade de vacinados por região. D. Aquecimento de um motor de avião de marca X. Conforme que os minutos forem passando, você tem a temperatura aumentando. Então, percebam que o aquecimento, quando eu falo aquecimento, né? Esse aquecimento aqui, ó, que a temperatura está variando conforme o quê? Conforme o Tempo, nos minutos. Então, essa série vai ser classificada como a série Específica? E aí, gente? Vocês responderam aqui que a temperatura varia conforme o quê? Você tem aqui os minutos, ó. Os minutos estão variando aqui, ó. Então, aqui é uma série o quê? Conjugada? Não. Que a variação. Temporais, a menina respondeu. Nós temos aqui o tempo, gente, variando, ó. No tempo 0, temos 20 graus. No tempo 1 minuto, 27 graus, né? No tempo 2, 34 graus. E assim por diante. Então, nós temos aqui o tempo variando. Então, se o tempo está variando, né, o aquecimento varia com o tempo está variando, essa série vai ser uma série histórica, tá? Série histórica não é só o ano, tá? Pode ser minuto, pode ser horas, pode ser dias, pode ser meses, né? Não é só o ano. Opa, voltei. Letra E. Produção brasileira de aço bruto. 1991 até 1993. Prestem atenção nesse E aqui, ó, que é interessante. O ano de 91, 92 e 93. A quantidade está definida de acordo com o processo. Oxigênio básico, forno elétrico ou EOF. Pelo Instituto Brasileiro de Siderurgia. Então, essa série aqui, ela é de que tipo? Pensem um pouquinho aí. O que vocês acham? Respondam. É porque o pessoal tá respondendo no chat, mas acho que não aparece pra você. A menina respondeu que é conjugada. Ah, é porque não aparece aqui não. Sim, ela é conjugada, muito bem. Conjugada de que tipo? Porque quando você falar que é uma série conjugada, você vai ter que me dizer de que forma ela é conjugada. Então, o que está variando aqui, gente? Nós temos as quantidades variando conforme o quê? O ano, ó, e o processo. O ano e o tipo de processo. Então, é uma série o quê? Histórica? Só histórica? Histórica e específica. Isso. Série histórica, tracinho específica. Série conjugada. Exatamente.
E o último F, exportação brasileira, 1985, 90 e 95. Temos aqui 3 anos, a exportação em porcentagem, e aqui os importadores, América Latina, Estados Unidos e Canadá, Europa, etc. Essa série F, ela é classificada como? Conjugada, histórico, geográfica. Ela é conjugada, e no caso ela vai ser uma série histórico-geográfica. Histórica, geográfica, né? Histórico aqui, ó, com tempo, e geográfica